Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do UFSC Entrevista. E hoje nós vamos conversar sobre o ordenamento náutico da cidade de Florianópolis. O ordenamento ou a falta de. Para isso estamos recebendo o coordenador do projeto de estudo complementar para a implantação do plano de ordenamento náutico, o professor Otávio Ferrari Filho. Muito obrigado pela sua presença no UFSC Entrevista, professor, é uma honra recebê-lo. A satisfação é nossa. Muito obrigado. Professor, da onde que surgiu a necessidade de se fazer esse estudo, né, para o ordenamento náutico da cidade? Bom, eu mencionaria o seguinte: nós temos uma legislação nacional. Na sequência foi feita a estadual e a municipal também. Só que ela não foi regulamentada. E na falta de uma regulamentação, muitos daqueles que querem usar o espaço náutico têm tido dificuldades para a aprovação dos seus projetos. Então, foi essa a motivação da instituição a respeito do tema. A busca de um instrumento para facilitar a aprovação de projetos dentro desse tema. No atual momento, então, é como se fosse de todo mundo, mas que existem dificuldades para que sejam implementadas algumas atividades. Pela falta de regulamentação, pela falta de instrumentos jurídicos que determinem como pode ser utilizado esse espaço. E esse estudo, ele abrange quais áreas daqui de Florianópolis? Quais setores? Ele pega toda a ilha onde está Florianópolis e também a parte continental. Foram feitas diversas oficinas por regiões, abrangendo toda a ilha de Santa Catarina. Então, o objetivo desse estudo seria criar uma regulamentação. Para o município de Florianópolis. Uhum. E quem foi o desenvolvedor desse projeto? Floripa Amanhã, como uma instituição, né, que se preocupa com o planejamento do município de Florianópolis, se reuniu com diversos parceiros, pessoas físicas, pessoas jurídicas, e que estavam também motivadas para esse propósito. Na verdade, esse é um instrumento que deve ser de iniciativa da Prefeitura Municipal de Florianópolis. Mas na busca de agilizar esse processo, nós nos antecipamos e elaboramos um plano como contribuição da sociedade organizada para a Prefeitura Municipal de Florianópolis. E esse estudo ele foi desenvolvido em que período? Ele aconteceu durante o ano de 2012. Foi feito um trabalho inicial, né, por um técnico, e na sequência foi feita a validação visitando diversas regiões da ilha e do continente. Ao final disso, temos então um documento, né, que está publicado e que está à disposição de pessoas que tenham interesse sobre esse tema. A responsável pelo desenvolvimento do estudo foi a entidade Floripa Amanhã. E quem foi o responsável técnico dessas pesquisas? Nós temos um oceanógrafo, Alexandre Mazer, que foi contratado com esse propósito. Ele reuniu-se com uma equipe que conhecem esse tema e tiveram a oportunidade de fazer um trabalho bastante consciencioso, né, a respeito do tema, de tal forma que quando visitamos as diferentes regiões do estado, as contribuições foram bastante pequenas. Foram mais melhorias, né, que poderiam ser feitas no processo. Isso mostra que realmente foi um trabalho bem reconhecido pela comunidade. E assim, quais foram as etapas desse processo do estudo? As visitações, como que foi planejado o estudo? Bom, foi feito um diagnóstico ambiental e nesse diagnóstico foram percebidas como é que está, né, a questão da parte náutica. Tem áreas com maior profundidade e outras com menos. Então, ao ter essa medição,
fica mais facilitado saber onde melhor pode ser instalados equipamentos náuticos. Então esse era um elemento por parte do estudo. Então, considerando, né, que esse diagnóstico estava feito, vamos ver como é que ele estava ou está sendo aproveitado. Então nós podemos considerar, né, que dentro desse espaço pode ter aproveitamento para a aquicultura, podem ter os surfistas, podem ter os banhistas, os pescadores, os maricultores, e que todos eles estão utilizando-se de uma mesma área e muitas vezes de forma conflituosa. Então, na sequência do trabalho, tendo o diagnóstico e constatada todas essas potenciais conflitos, esses potenciais conflitos, foi feita então a proposta de qual seria a melhor utilização para esses espaços, para cada área, cada região aqui da ilha. De forma a minimizar esses conflitos. E como que foi a participação popular, a participação das pessoas? De que forma elas puderam auxiliar nesse estudo? Concluído a parte de estudo, né, o diagnóstico, nós fizemos oficinas em diferentes regiões do município. Foi feita uma no norte da ilha, outra no sul da ilha, na parte leste da ilha, no centro da cidade e uma no continente. Então, nessas oportunidades, todas as entidades, ou associações comunitárias, ou todo aquele que tivesse interessado, teve a oportunidade de se manifestar a respeito. No Ribeirão da Ilha, tivemos uma presença significativa de maricultores. Numa outra, teve aí uma presença mais de pescadores. Pegando o norte da ilha, onde temos regiões em que os pescadores, né, no caso da tainha, puderam então estar presentes e apresentar as suas dúvidas de qual o efeito decorrente desse trabalho sendo realizado. Uma vez feitas essas oficinas e consolidado, né, com o estudo técnico feito pela equipe do Alexandre Maser, nós tivemos então a oportunidade de transformar numa publicação. Essa publicação existe, ela está disponível para qualquer pessoa que tenha interesse em estudar o tema, e consideramos que, uma vez tendo esse documento, ele foi entregue à prefeitura para que transformasse num documento regulamentador para uso dessa e que possa dar uma diretriz para o desenvolvimento dessa área. Professor, a gente vai fazer uma pausa no UFSC Entrevista, a gente volta na sequência, conversando mais sobre o ordenamento náutico da cidade de Florianópolis. Até já!